Bom, o professor Leandro já está aqui. Antes de eu passar a palavra a ele, já só fazer aqui as considerações para a galera que entrou. Eu não sei se vocês que estão aqui participaram nos outros dias, não. Ou é o primeiro dia que estão aqui. Conta aí para mim, só para eu ter uma noção. Enquanto isso, eu vou... todos os dias, Glória? Que bom. Você já se inscreveu no curso também? Não? Ou tá enrolando ainda? Quem mais estava aí todos os dias? Conta para gente. Bom, show, Glória. Bom, legal que você comprou e continua aqui, porque o conteúdo vai ser interessante, vai ser importante. Comentar com vocês, né? Vocês já acompanharam, acho que todos os dias, a maioria, mas não custa lembrar, especialmente se tiver alguém que não participou todos os dias, né? Que hoje, né, a gente teve as lives as aulas ao longo da semana, mas hoje, em específico, a gente vai tratar de um tema que é novo, que são as novas disciplinas da Resolução 75 do CNJ e a sua cobrança nos concursos de juiz do trabalho. A primeira vez que a gente vai falar sobre isso em aula, porque é tudo muito recente. Qual a importância desse tema? É a gente tentar, né, decifrar o que pode cair, como pode cair na primeira etapa do concurso, e aí o Leandro vai falar com vocês bastante sobre isso. Como eu começo, eu sempre aproveito para divulgar o curso e falar para vocês que hoje, né, se alguém não comprou ontem o combo, hoje a gente vai ter um segundo lote, né, de inscrições em valor promocional, tá? Esse segundo lote hoje, ele está um pouquinho mais caro do que ontem, mas ainda está mais barato do que o valor que vai estar amanhã. Amanhã o curso ele vai entrar efetivamente no valor de pré-lançamento, antes dele chegar do valor final, que vai ser o que vai ficar o ano inteiro, tá? Então, acompanhe até o fim, porque eu divulgo no final da aula essa nova condição de hoje para quem perdeu ontem, tá? Relembrando que o curso PRO, 3 pilares fundamentais: organização do estudo, nosso planner e as aulas da professora Flávia. Segundo pilar do seu estudo é o aprendizado do conteúdo, videoaulas direcionadas, específicas, planejadas para as carreiras de juiz do trabalho e procurador do trabalho, aprofundando no que é necessário e tendo, às vezes, uma visão mais panorâmica nos temas mais simples. E o terceiro pilar são as apostilas em PDF, que são destinadas à nossa revisão. Revisão que você pode fazer também pelas próprias videoaulas. Você pode reprisar 3 vezes, inclusive com o acelerador de vídeo. As apostilas em PDF você pode imprimir, pode baixar, não tem problema nenhum. É uma ferramenta muito importante para você ter uma estrutura de estudo eficiente. Sem mais delongas, então eu vou passar a palavra para o Leandro, e aí ele se apresenta e conta um pouquinho da preparação dele. Eu já avisei o Leandro, né, que não é desprestígio a ele, até o pessoal aqui está sabendo já. Eu avisei o Leandro que hoje o público está menor, porque ontem a gente fez o pré-lançamento e tem uma galera que não vem, né? Fez o primeiro lançamento, mas ainda assim temos os guerreiros que continuam participando. Então, bora lá. Maravilha, maravilha. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que alegria estar com vocês. Pessoal, quem desejar, quem sentir à vontade, claro, pode abrir a câmera aí, pode se apresentar, aparecer aí pra gente. Fiquem à vontade, porque embora seja sempre um prazer estar na companhia do meu querido amigo André, eu prefiro também ver outros rostos aqui para a gente poder se comunicar, trocar ideia aí. Mas é isso, quem perdeu, ou quem vai perder o nosso papo de hoje, olha, lamento, vai sair um pouco atrás, viu? Porque é necessário e é muito importante ter essa visão inicial. Vocês precisam entender, meus amigos e minhas amigas, que estamos realmente em um momento novo. Então, nós precisamos atribuir aqui e conferir uma abordagem diferente, compatível com esse novo momento. Mas antes de avançar para isso, vamos lá. Eu sou o Leandro Fernandes, juiz de trabalho aqui da 6ª Região, Pernambuco, doutor em Direito, e terei esse privilégio de conversar com vocês, de trocar ideias em algumas das nossas aulas lá no curso. Temas muito importantes, temas que vão fazer diferença realmente para a sua aprovação. Nosso objeto de conversa hoje, e quem tiver alguma dúvida, questão, angústia existencial,
Coisas como, Leandro, é o momento de reformar minha casa, como cuidar dos meus filhos? Enfim, vocês podem enviar também essas perguntas aqui no chat que a gente vai respondendo todas. E, claro, as do concurso também. Um primeiro ponto importante que a gente precisa perceber com muita clareza, pessoal, é o seguinte: o concurso da magistratura, o concurso do Ministério Público, não são pensados a partir de uma abstração, não são pensados a partir de um vazio. As coisas têm motivo, as coisas têm explicação. E é uma mudança muito profunda, muito abrangente do cenário jurídico que motivou a inclusão de novas matérias no concurso da magistratura, e podem ter certeza, essas mesmas matérias acabarão mais cedo ou mais tarde, mas com certeza muito em breve, incorporadas também ao concurso do Ministério Público do Trabalho. A ideia aqui é de que realmente o edital estava desatualizado. Aproveitou-se então para fazer essa atualização. E quais são as diretrizes dessa atualização? Uma primeira diretriz, muito importante para a nossa atividade, mas muito importante mesmo, é uma perspectiva humanitária. Nós tivemos a inclusão de temas centrais no Brasil e no mundo em relação a matérias que envolvem direitos humanos. Questões, por exemplo, como a Agenda 2030, que deve ser observada pelos órgãos públicos, por entes particulares, agora está formalmente no concurso. Algo que antes, veja como isso é interessante, algo que antes era um diferencial que você poderia colocar na prova, agora é senso comum. Se antes você apenas podia correr o risco de não ter esse diferencial para manejar no momento da prova, agora você tem obrigatoriedade de conhecer, de dominar quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse é o primeiro aspecto importante. E uma segunda disciplina, essa aqui completamente renovada, que é justamente a de Direito da Antidiscriminação. Tema importantíssimo, tema central, que abrange questões envolvendo racismo, sexismo, intolerância religiosa, LGBTQIA+, fobia, enfim, um conjunto de aspectos aqui envolvendo essa matéria, essa temática que é central na discussão pública atualmente. Vejam que não é por acaso que você tem esse tema, então, incluído no concurso da magistratura. Podem ter certeza que, doravante, você vai precisar usar esses conceitos, essas ideias, na primeira fase, na segunda fase, de maneira muito forte, muito consistente. Podem ter certeza que vai haver um aspecto ou outro de prova de sentença ou de peça do MPT que pode envolver essas questões e, sem dúvida alguma, a prova oral será um momento em que, com certeza, esses novos temas, não só antidiscriminação, mas os novos temas de forma geral, serão muito explorados, serão muito abordados. Porque o que examinador gosta é disso, é trazer aquilo que pode surpreender o candidato, aquilo em relação ao qual o candidato ainda está inseguro, aquilo que os cursinhos estão apenas começando a conhecer. E vocês terão aqui no Promage uma abordagem completa a respeito dessas matérias, analítica, completa, detalhada. Então isso realmente é uma preocupação importante para o examinador. Temas que são muito importantes, claro, mas que já são tradicionais, não gozam da mesma atenção da banca examinadora. E é compreensível que seja assim. E veja que interessante, um dos temas envolvidos ainda nesse primeiro tronco, nessa primeira diretriz aqui, diz respeito a direitos dos povos indígenas. E isso aqui vai ramificar em diversas áreas. Questões processuais, por exemplo, existe jurisdição indígena, uma questão que sempre se coloca. Questões materiais, é possível tipificar criminalmente determinadas condutas que são aceitas, que são admitidas por povos indígenas? E aí, como responder a isso? Você encontra ambas as respostas, vejam como isso é importante, em uma norma que tem, a priori, num primeiro olhar, natureza trabalhista, mas que é muito mais do que isso. A Convenção 169 da OIT é muito mais do que uma norma trabalhista, muito mais do que um tratado internacional de direitos humanos de natureza trabalhista. É muito mais do que isso. É uma convenção, é um tratado que abrange um conjunto muito amplo de áreas, um âmbito muito extenso de matérias, de campos do direito. De modo que, se antes você já tinha que conhecer, agora, meu amigo, minha amiga, você não tem opção. Você precisa ir com essa convenção memorizada para a prova, porque ela vai fazer toda a diferença para a sua aprovação. Uma segunda diretriz, um segundo tronco aqui, é o do direito digital.
E aqui precisamos fazer um comentário de contextualização. Não sei se vocês se recordam, não sei se vocês acompanharam. No início da gestão do ministro Fux no Supremo Tribunal Federal e no CNJ, no discurso de posse do ministro Fux como presidente, ele indicou ali, de maneira muito clara, que o judiciário brasileiro, na perspectiva dele, que me parece completamente correta, completamente adequada, já estava vivenciando uma revolução digital. E mais do que isso, não ficou em palavras. Ele assumiu o compromisso público de avançar nessas questões e de fato fez. Se vocês, meus amigos e minhas amigas, forem observar nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, a quantidade de regulamentações do Conselho Nacional de Justiça sobre questões envolvendo o judiciário em plataforma digital é absolutamente surpreendente, com repercussões importantes em temas como a administração da justiça, em temas como acesso à justiça, em temas como direito processual. E aí eu peço aqui um parêntese, uma breve licença, professor André, para fazer uma propaganda. Acabei de lançar com o professor Fred Didier, em coautoria, um livro a respeito desse tema, Conselho Nacional de Justiça e Direito Processual. Então, vale muito a pena, não pela minha parte, óbvio, mas pela parte do professor Fred, que vocês conheçam, tenham contato com a obra. Nós discutimos todas as questões que são realmente muito atuais e são muito importantes. E quais são essas ideias aqui? Meus amigos e minhas amigas, se vocês ainda não sacaram, se não caiu a ficha para vocês, ou me valendo aqui da paráfrase do verbo em inglês, se vocês não realizaram ainda, estamos de fato em plena revolução digital no Poder Judiciário. Isso significa pelo menos duas coisas. Uma primeira coisa, a ideia de que o tribunal, o Poder Judiciário, não é um lugar, ou não é só um lugar. É também, e talvez acima de tudo, um serviço. A ideia de que nós precisamos e podemos ter esse direito de acessar o Poder Judiciário a partir dos mais diversos espaços. O prédio, o espaço físico é o que menos importa. O que importa é que o serviço jurisdicional seja prestado à sociedade e que isso seja facilmente acessível. Ah, Leandro, ok, bacana, parece interessante, mas e aí? Eu quero concretude nisso. O que você me traz? O que você me mostra? Tem várias ideias aqui. Primeira, juízo 100% digital. Não sei se vocês já estão a par dessa regulamentação a respeito da matéria. Juízo 100% digital. Lá a resolução 345 do Conselho Nacional de Justiça. Veja que interessante. Quando falamos de juízo 100% digital, nós estamos pensando em uma nova unidade do Poder Judiciário. Não é isso. É uma espécie de forma de prática de atos processuais. É um regime jurídico de tramitação do processo em perspectiva e de maneira apenas digital, apenas eletrônica. O Justiça do Trabalho agora está incorporando de maneira cada vez mais intensa isso. Os atos, de forma geral, são praticados por meio eletrônico, por meio digital. A resolução admite ali uma exceção de forma justificada, de forma muito pontual, muito restrita, para aqueles casos em que seja absolutamente impossível a prática desse ato de forma física, de forma eletrônica. Então admite excepcionalmente essa forma presencial. Mas a ideia, a lógica é essa. E a pandemia tem mostrado como isso é uma necessidade. Muito bem, então essa é a primeira perspectiva. Alguma coisa mais do que isso? Há muito mais do que isso. Existe um salto dogmático, um salto epistemológico, quando pensamos numa nova figura, que é a figura dos núcleos de justiça 4.0. Aqui, meu amigo e minha amiga, é uma nova ideia, é uma visão muito renovada de administração judiciária. O NJ 4.0 é uma nova unidade judiciária. Assim como você tem a vara, como você tem o juizado, como você tem o Sejusc, o NJ 4.0 é uma unidade judiciária. E alguém pode perguntar, massa, Leandro, mas e aí? Como é que eu vou para a NJ 4.0? E aí esse é o momento que rufem os tambores. Você não vai ao NJ 4.0 porque ele não existe fisicamente. Ele não é tangível, ele não é palpável, ele é uma caixinha no PJE. Até pode ser que o tribunal decida criar uma salinha em que fique lá o pessoal, a equipe, esteja lá disponibilizado isso, mas nem isso é necessário. Isso não é preciso, ele é uma caixa no PJE, que vai ter competência definida pelo tribunal, com abrangência definida pelo tribunal. Então veja que interessante, a competência material é identificada pelo tribunal,
E a competência territorial também. Pode ser numa pequena região, pode ser numa região mais ampla, pode ser na jurisdição como um todo. Por exemplo, questões envolvendo propriedade intelectual, questões envolvendo matéria ambiental. Há, inclusive, uma resolução recente do CNJ sobre matéria ambiental que expressamente estimula o NJ 4.0 para esse tipo de situação, esse tipo de matéria, de tema. Então, vocês também precisam conhecer as questões. Para aqueles e aquelas que estão na advocacia, o balcão virtual também está aqui como mais uma forma de concretização disso. Então, essa é a primeira perspectiva. Tribunal não é um lugar, ou não é só um lugar, é, acima de tudo, um serviço. E há uma segunda ideia, que a gente também importa da doutrina americana a respeito desse tema, que é a noção de tribunal alargado ou tribunal expandido. A virtualização permite que o Poder Judiciário ofereça serviços que no passado eram impensáveis. Sabe o Sejusc, com o qual nós estamos já bem acostumados? Seria possível pensar numa forma, algo assemelhado ao Sejusc, mas que fosse assíncrono, que permitisse um contato virtual mais dinâmico, que permitisse até que casos extraprocessuais, extrajurisdicionais fossem colocados para decisão ali por um aplicativo, por um sistema eletrônico vinculado ao PJE. É uma ideia louca, é possível fazer isso? Isso já começa a ser realidade. Minhas amigas e meus amigos, não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, e aí peço a participação de vocês, coloquem aí que quem já ouviu a expressão SIREC, S-I-R-E-C, SIREC. Vocês já ouviram falar do SIREC? Sabem o que é o SIREC? O SIREC é uma novidade, criada também pelo CNJ, Resolução 358, é um sistema informatizado de resolução de conflitos por conciliação e mediação. Amigos, amigas, estamos falando de uma ODR, Online Dispute Resolution, criada, concebida pelo Poder Judiciário. Um serviço que antes era muito próprio, muito típico de entes privados, agora é trazido para dentro do Poder Judiciário, com implicações de diversos temas, por exemplo, o interesse de agir, se seria possível ou não a exigência prévia de tentativa de conciliação, já que o sistema está ali disponível no próprio PJE, com interface interligada ao sistema do processo. Então, essa é uma questão também muito importante. Questões envolvendo também jurimetria e a possibilidade de previsão de decisões judiciais, de conhecimento de precedentes, orientação dos cidadãos a respeito de questões que possam ser do seu interesse, envolvendo a aplicação de precedentes vinculantes ou de entendimento predominante daquele tribunal superior, por exemplo. Então, isso, que no passado seria visto com uma tremenda antipatia, hoje é visto como uma possibilidade real e cada vez mais próxima de se tornar nosso senso comum. A ideia de uma função consultiva da jurisdição ou de algo que se aproxime disso está cada vez mais real, cada vez mais próxima de todos nós. Nós precisamos compreender muito bem isso e vocês verão isso ser explorado de maneira muito cuidadosa ao longo das nossas aulas. Questões envolvendo inteligência artificial no Poder Judiciário. É possível utilizar ferramentas de inteligência artificial no Judiciário? Não é possível? Existe algum limite? Isso também está disciplinado, também está regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Há, vejam que interessante isso, um marco regulatório da inteligência artificial no Brasil, estabelecido pelo CNJ, indicando preocupações com proteção de direitos fundamentais, garantia de que o usuário interno, e aqui notadamente a figura do magistrado, não fica vinculado à sugestão apresentada pela máquina, à sugestão apresentada pela ferramenta de inteligência artificial, mas ele tem sempre essa possibilidade de controle, de revisão, de supervisão disso. A garantia ao usuário externo de que, se houver uso desse tipo de equipamento, desse tipo de ferramenta eletrônica, ele terá ciência disso, ele saberá que isso deve ser colocado, claramente explicitado, inclusive com a advertência de que a solução não vincula o usuário interno. Uma preocupação muito intensa do CNJ com um tema que envolve proteção de dados pessoais, que é um tema central hoje em dia, que é a ideia de vieses discriminatórios, vieses algorítmicos, a ideia de um algoritmo discriminatório, algo que é plenamente possível, embora no primeiro momento possa assustar. Meu Deus, como é que pode uma máquina discriminando? Sim, máquinas podem discriminar também, e a gente vai ver como isso acontece em aula.
Vou indicar a vocês, vou mostrar para vocês quais são as causas de vieses discriminatórios constatados em ferramentas eletrônicas. A gente vai explorar tudo isso de maneira muito cuidadosa lá adiante. Então, há um conjunto muito novo e muito interessante de temas aqui que passam agora a ser do seu conhecimento. E você vai precisar explorar tudo isso, não só para o seu concurso, mas também para a sua vida prática, para a sua vida profissional. Isso aqui é algo com o qual você vai lidar cotidianamente, frequentemente. Muito bem, mas há muito mais ainda nesse segundo eixo. Por exemplo, o tema da proteção de dados pessoais. Tema que me encanta, meu doutorado é a respeito dessa matéria, tema absolutamente importante na atualidade, e aí vocês vão precisar conhecer questões como quem são os agentes de tratamento de dados no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito da relação de emprego, pensando no nosso enfoque específico aqui. Vamos ter que entender quem é o titular de dados, quais são os direitos desse titular de dados, quais são as bases legais para o tratamento de dados pessoais. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, bases legais para o tratamento de dados. Vocês vão conhecer, vão dominar essas questões. E não se enganem, lembrem daquela canção, por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina. E há perigo na esquina mesmo. A proteção de dados pessoais é uma matéria que tem vinculação direta com a relação de emprego. É uma matéria que tem um vínculo, uma proximidade, uma relação íntima com a relação de trabalho. Eu costumo dizer, fazendo um gracejo aqui, que o contrato de trabalho é uma espécie de balaio de dados. E realmente é. Você tem uma quantidade muito expressiva e não há paralelo de uma relação de direito privado na qual haja tratamento de dados com tanta intensidade, com tanta quantidade e por tanto tempo quanto na relação de emprego. E aí vai lembrar, para quem ainda não está acostumado a essas expressões, quando eu falo de tratamento de dados, eu me refiro a qualquer operação que você realize com esse dado pessoal. Veja aqui que é comum na língua portuguesa a gente associar a noção de tratamento à ideia de processamento, né, de uso específico, de adição, algo do tipo. Não é isso. O tratamento é muito mais amplo do que isso, na verdade. Mas desde o momento da coleta, passando por tudo que você fizer internamente com aquele dado, qualquer compartilhamento também, qualquer tipo de difusão, de transmissão, o arquivamento é um tratamento de dados, o armazenamento é um tratamento de dados, até o momento da eliminação. Tudo isso é tratamento de dados pessoais e tudo isso será estudado por nós, será abordado nas nossas aulas, como vocês acompanharão mais à frente. Eu vejo que esse tema é absolutamente importante. Mas e aí? Como eu posso identificar o controlador na relação de emprego? Quem é esse controlador? Como eu posso identificar o operador na relação de emprego? Quem é essa figura no contexto da relação de emprego? E o encarregado? Existe encarregado? Qual a função dele? Quais as atribuições dele? Como ele está relacionado ao tema da segurança das informações dos dados pessoais? Como funciona a dinâmica desse tratamento de dados pessoais? Será que eu sempre posso tratar os dados pessoais? Será que existe algum limite? Será que uma principiologia da LGPD condiciona a forma como eu atuo em relação a esses dados pessoais? Tudo isso será objeto da nossa análise nas nossas aulas. Vocês vão conhecer lá as bases legais para tratamento de dados pessoais, vão entender como é que funciona cada uma daquelas bases, como é a correta interpretação de cada uma delas, para que vocês possam, em uma questão objetiva, em uma questão subjetiva, numa prova de sentença, numa peça prática, na prova oral, se posicionar. Podem ter certeza que essas matérias serão, sim, objeto de quesitação, objeto de indagação. Mas há muito mais do que isso. Vocês também precisam conhecer qual é o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e precisam ter a sofisticação de posicioná-la no contexto de uma justiça multiportas, entendendo que ela também é uma das portas de acesso à solução de conflitos, compreendendo essa figura na complexidade da sua formação e da sua atuação. A ANPD, minhas amigas e meus amigos, é um órgão que possui competências regulatórias, e aqui se assemelha, se aproxima de uma agência reguladora, possui competências fiscalizatórias, sancionatórias e competências de tribunal administrativo, também decidindo contencioso administrativo em relação a essas matérias. Então, vocês precisam
conhecer a NPD, saber quais são as suas competências, como é a sua composição. Precisam compreender um tema que tem sido objeto de grande preocupação, tem sido motivo de choro e ranger de dentes pelas pessoas, que é as sanções aplicáveis pela NPD, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sanções envolvendo questões pecuniárias, multas em valores muito expressivos, e que, cá entre nós, talvez não sejam nem as sanções mais graves possíveis. E por que eu digo isso? Porque você tem, naquele rol de sanções da NPD, também questões envolvendo a suspensão da possibilidade de tratamento de dados, o bloqueio de dados, a proibição de tratamento, algo que pode, então, representar um impacto muito maior naquela instituição, muito maior naquela empresa, e que, então, pode significar o encerramento das suas atividades. Então, vocês têm aqui comigo um longo caminho para percorrer em matéria de proteção de dados pessoais, para que vocês possam, então, adequadamente compreender essas questões. Mas há muito mais do que isso. Nós vamos conversar também sobre blockchain, sobre contratos inteligentes, smart contracts. Vocês vão entender o que é a blockchain, essa rede descentralizada em atualização constante de registro de informações. Vamos abordar tudo isso para que vocês compreendam com muita clareza e com muita tranquilidade um tema que, num primeiro olhar, pode parecer complexo, mas que, na verdade, é muito simples, é muito acessível, é um tema de fácil compreensão e que vai se tornando a nossa realidade. Eu não gosto de dizer que é um tema do futuro, é um tema do presente já. A gente está acostumado a associar blockchain a Bitcoin, né? Muitas pessoas têm resistência grande à ideia de Bitcoin, a utilização de criptomoedas, que também é um dos temas que serão abordados, mas a blockchain é muito mais do que isso. As funcionalidades da blockchain são muito extensas, de questões como registro de diploma de faculdade, para que possa haver consulta pública a qualquer momento, em qualquer lugar, a temas envolvendo registro cartorário. Há um projeto de lei, inclusive, para estabelecer a obrigatoriedade de registro cartorário de imóveis por blockchain, na rede blockchain, sob coordenação do CNJ, e questões em outras áreas econômicas, propriedade industrial, os próprios contratos inteligentes, smart contracts, que não conceitualmente estão associados à blockchain, mas na prática estão amplamente vinculados a essa ideia, com as características muito peculiares desse tipo de contrato, a autoexecutoriedade, a atualização e impossibilidade de alteração. Enfim, tudo isso será objeto do nosso exame aqui, para que vocês possam conhecer muito bem essas questões novas, essas questões desafiadoras. Mas mais ainda, eles vão explorar essa ótica, essa perspectiva, também no campo criminal. Leandro, mas, meu concurso é trabalhista, cara. Eu não quero saber disso. Eu não tenho vocação, não tenho estômago para a área penal. Tudo bem, estamos juntos nessa. Mas você precisa conhecer ao menos o básico dessas questões para que você possa responder a sua prova. Leandro, isso é bravata, isso não faz o menor sentido. É uma prova trabalhista, não vai cair questão de penal. Muito bem, deixa eu conversar uma coisa muito séria aqui com vocês, só entre nós aqui, baixinho. Vê só, meu concurso do TRT6 foi já um tempo razoável. Eu estou ficando velho e acabado aqui, cada vez mais calvo, Ave Maria. Mas, na minha prova, com 100 questões, na prova objetiva, 10 questões foram de direito penal. 10 questões foram de direito penal. Leandro, isso é absurdo, isso é fora da curva, isso não vai se repetir, isso não é o comum. Vê só, isso não é o comum, isso não é o padrão, realmente. Mas pode acontecer, tanto é que aconteceu. Se existe possibilidade, então nós temos que estar preparados. E aconteceu na minha prova, pode acontecer numa prova que vocês estejam prestando. Então você não pode dar a desculpa de que isso é direito penal, eu não preciso estudar isso. Não. Se você deixar completamente de estudar isso, se você não der uma pequena atenção a essas questões, você corre um risco muito grande. Aí você precisa pensar naquela ótica de uma das aulas que você já tiver nessa semana, que é como eu posso equilibrar matérias centrais com matérias periféricas, de modo que você não despreze completamente essas matérias periféricas, ok? Então é importante que vocês percebam isso, trabalhem essas questões. Para trabalhar questões como criptomoedas, lavagem de dinheiro, deep web, dark web, para que vocês conheçam bem essas ideias, essas noções básicas até de cibersegurança. Muito bem, essa é a segunda diretriz, o segundo tronco. E há um terceiro tronco, uma terceira diretriz, que é uma perspectiva muito interessante, porque ela
dialoga, claro, com o direito, tem relação direta com o direito, com a matéria do direito, mas que vai além disso. Tem ali uma perspectiva de sociologia, uma perspectiva de economia. O Conselho Nacional de Justiça quer que você, juiz, e o MPT vai esperar também de você, procurador, procuradora, você juiz, juíza, no caso do CNJ aqui, que você tenha uma noção básica sobre alguns temas que envolvem consequencialismo, pragmatismo, certo? Questões envolvendo análise econômica do direito e economia comportamental. A análise econômica do direito é um tema que me encanta e que foi objeto da minha reflexão, da minha escrita, da minha produção acadêmica no mestrado. Eu analisei a análise econômica do direito, examinei, discuti, debati esses temas há o quê? Há 10 anos. Há pouco mais de 10 anos, na verdade. Então, era uma matéria que me encantava antes de virar modinha. Então, vejo que é um tema muito importante, que vocês vão compreender em relação a esse tema, o que é a análise econômica do direito, o que são formas de incentivo à conduta, a comportamentos, o que é eficiência, quais são os critérios para que você possa identificar eficiência, o que é um formato, uma equação, um comportamento Pareto eficiente ou com eficiência de Pareto. Vocês vão abordar tudo isso com análise que não está nas nuvens, mas com análises diretas, práticas, concretas, análise do nosso dia a dia, questões envolvendo principalmente matéria processual. Principalmente matéria processual, e aí eu preciso fazer um comentário. Vejam que esse tema é importante e há um livro muito recente do ministro Luiz Fux, vocês estão vendo aqui, fica ao contrário, né? Mas veja, processo civil e análise econômica, do ministro Luiz Fux e professor Bruno Bodar, que trata exatamente dessa matéria. Processo civil e análise econômica é um tema importantíssimo e que vocês vão encontrar aqui muitos dos aspectos que merecem abordagem nessa matéria. Algumas outras obras aqui também, mas depois vocês podem ter acesso. Então vejam que esse é um tema que vocês precisam conhecer. É possível algum tipo de limitação ao acesso à justiça, algum tipo de condicionante ao acesso à justiça? O que são demandas frívolas? Como desestimular demandas frívolas? É importante que haja um modelo de precedentes sob a ótica comportamental, sob a ótica da análise econômica. Tudo isso vocês também debaterão, refletirão, será objeto de análise. Vocês também precisam conhecer um básico, certo? Fiquem tranquilos, é o básico, sobre economia comportamental, vieses cognitivos. Leandro, pelo amor de Deus, para que eu vou estudar viés cognitivo? Eu não quero fazer psicologia. Até pensei na faculdade em fazer psicologia, depois mudei de ideia. Vim para a área jurídica, esse negócio vem me pegar aqui de volta. Pois é, vem pegar mesmo e tem importância para o direito, esse é o ponto. Nenhuma dessas disciplinas novas está, como eu comentei com vocês anteriormente, nas nuvens. A gente não vai discutir sexo dos anjos nessas matérias, comigo e com os demais professores. Eles vão discutir temas concretos, temas reais, temas que importam para o concurso e para a vida prática de vocês. Eu posso dizer, Leandro, viés cognitivo, pelo amor de Deus, não é para que eu vou discutir viés cognitivo? Para muitas coisas. Para questões envolvendo, por exemplo, a atuação do juiz. Quer ver um tema que é muito recente, polêmico pra caramba, inclusive do ponto de vista político, mas eu não posso, eu tenho que ficar quieto em relação a questões políticas, não posso falar, mas que merece a nossa reflexão, o juiz de garantias. O juiz de garantias tem uma perspectiva importante sobre a ótica jurídica, sem dúvida alguma, que, claro, no âmbito do direito penal, mas que, na verdade, no fundo, na essência, quando você dá um passo atrás, a discussão é nem tanto jurídica assim, é muito mais psicológica. É uma discussão psicológica que não diz respeito apenas ao processo penal. Essa é a parte mais interessante, essa é a parte mais curiosa. Diz respeito ao processo civil, ao processo do trabalho, ao processo administrativo, ao processo eleitoral, enfim, aos ramos em geral. Por exemplo, o viés de ancoragem. O juiz que concedeu uma liminar tende a mais facilmente querer confirmar aquele entendimento, porque ele vai ter dificuldade de ele próprio reconhecer o erro dele. No caso do juiz de garantias, sobre o qual comentávamos, o juiz que entrou em contato com a instrução, que já pode inclusive ter sido contaminado por determinadas provas, também pode ter algum viés em razão disso. Você não consegue simplesmente desligar em relação àquelas provas. Você até pode determinar a exclusão dos autos. Você até pode dizer
formalmente que não está considerando aquelas provas, mas dificilmente isso ocorrerá na realidade, porque no processamento, na sua psique, isso vai estar ali atuando, vai estar ali trabalhando. Então, esses vieses precisam que vocês conheçam, que vocês dominem, porque realmente são matérias, são questões que vão muito frequentemente ocorrer, tanto na nossa realidade prática, quanto são importantes para os concursos. E isso, pode ter certeza, vai ser objeto de quesitação nas mais diversas fases do concurso. Essa parte de viés menos, é claro, dificilmente em prova de sentença ou de peça, mas em primeira fase, segunda fase e prova oral, tem toda a cara, toda a questão que pode ser utilizada. E vejam aí, você vai dialogar com essas questões aqui em diversos temas. Por exemplo, existe uma tendência, existe um viés cognitivo de o juiz se contaminar pelas propostas e pelos debates ocorridos em sede de tentativa de conciliação. Aquele momento das tratativas em que uma parte oferece mais ou oferece menos, aquilo tende a demonstrar para o juiz, e quando vocês estiverem, minhas amigas e meus amigos, nessa função, na magistratura, para aqueles e aquelas que desejarem, ou no MPT negociando um TAC, vocês vão perceber isso, porque de fato acontece. E você precisa fazer esse exercício de autocrítica, que é quando você tem, por exemplo, um empregador muito tendente ou facilmente tendente a pagar um valor mais elevado no acordo, já há uma tendência clara, muito forte, de o juiz, de a juíza, pelo menos desconfiar, de ficar com a pulga atrás da orelha. Ué, se não houvesse culpa no cartório, não estaria fazendo uma proposta nesse patamar. Então, claramente existe aqui um viés, e é justamente por isso que há uma preocupação no âmbito do processo civil de afastar esse primeiro contato da figura do juiz diretamente, para que haja ali uma audiência de tentativa de conciliação, inclusive com conciliadores no Sejusc, pessoas que tenham capacitação específica para tentativa de conciliação e mediação, com ainda o aspecto positivo de evitar contaminações do juiz quanto a isso, coisa que realmente pode acontecer. Inclusive, a lei de mediação tem preocupação também com isso, a ideia de confidencialidade, de proteção. Inclusive, e também relacionado a isso, vejam que conciliadores e mediadores não podem funcionar como testemunhas em relação a processos nos quais atuaram, justamente porque a pessoa teve ali no contexto da confidencialidade, no contexto do sigilo, acesso a informações que não podem ser, não devem ser utilizadas nessas circunstâncias. Então, vocês também precisam conhecer isso. E fechando essa diretriz aqui, caminhando para o nosso encerramento, eu me coloco à disposição para críticas, dúvidas, sugestões, angústias existenciais, problemas, dúvidas profundas sobre como conduzir a vida, questões filosóficas, enfim, estou aqui às ordens. O nosso último tema nesse tronco, nessa diretriz, é governança corporativa, compliance, para que vocês possam compreender bem como funciona a figura do compliance, como é o que se espera para que se esteja em conformidade com o ordenamento jurídico, como isso interfere na área trabalhista, como isso interfere na área penal, na área empresarial, enfim, tudo isso também será objeto de abordagem, e é um tema que precisa ser seriamente e urgentemente dominado. Não é possível que a magistratura e que o Ministério Público não conheçam com profundidade essas temáticas. Então, e aí caminhando para o encerramento, é exatamente o objetivo do CNJ, será do Conselho do Ministério Público, que seus membros possam ter uma visão atualizada, profunda e completa sobre essas questões, para que possam bem servir a sociedade. Nada mais adequado, então, que essas matérias, que são desafiadoras, é verdade, mas são muito importantes, passem a integrar os concursos. E essa é a grande finalidade, esse é o grande objetivo. Contem comigo, estou à disposição. Quem desejar lá me acompanhar nas redes sociais, @prof.leandrofernandes, mas sempre direcionando aqui ao nosso líder, ao nosso mestre, professor André Doster. Estou aqui à disposição. Contem comigo. Muito bom, Leandro. A eloquência que poucos têm para falar é impressionante, viu? Tem uma pessoa que não gagueja, diferentemente coisa boa é ter eu amigo, viu? Coisa boa é ter um olhar general. Quem tem amigo não precisa de mais nada na vida, é bem. Ao contrário de mim, que vou tropeçando, mas sai, a informação sai. Muito bom, excelente. Leandro, eu vou aproveitar. Se o pessoal tiver pergunta, mandem, tá? Por favor. Hoje o público está menor, tem menos aí, galera. Podem engajar, falar, perguntar, qualquer coisa, estou à disposição. O pessoal está calado.
Eu ia perguntar para você, assim, vamos dizer assim, de forma geral, né, dessas matérias novas, né, que foram colocadas ali na Resolução 75. Se você tiver falado e eu não peguei, pode ocorrer porque eu saí em algum momento aqui. O que você acha que tem mais perfil de cair numa primeira etapa, por exemplo? O que seria um foco principal de preocupação? Perfeito. Resoluções do CNJ sobre inovação digital, tema essencial, vai ser cada vez mais cobrado. O CNJ está com a produção muito forte em relação a isso, muito forte. Mudou o direito processual, inclusive, mudou a administração da justiça, Núcleo de Justiça 4.0, CIREC, juízo 100% digital, balcão virtual, a resolução 354 sobre prática de atos virtuais, audiências virtuais, que está espalhado por uma série de resoluções. Meus amigos, vocês precisam ler as resoluções porque elas vão estar na prova. Aquilo ali é um manual do que vai estar na prova. E proteção de dados pessoais, que é um tema que é a moda, e mais do que a moda, é essencial. Realmente, os tribunais, inclusive, têm dificuldade para adaptação. É uma lei desafiadora, é uma lei transversal, que está nesse contexto de grandes leis transversais que estamos vivenciando. A LINDB, a reforma da LINDB, a Lei de Liberdade Econômica, tem essa perspectiva também, e a LGPD, que atravessa o ordenamento jurídico. Átila, muito obrigado pela consideração. Tamo aí, tamo junto. Vamos lá. Proteção de dados pessoais é uma matéria que é essencial. Eu digo claro, e aí é questão de viés, né? Preciso fazer o disclaimer aqui. Com alguma suspeição, porque é uma matéria que me agrada muito, eu gosto muito, mas para além disso, realmente é essencial. É essencial. A magistratura precisa conhecer. A magistratura do trabalho precisa dominar a LGPD. Precisa dominar a LGPD. Diversos temas aparecem. Diversos temas. Isso vai ser cada vez mais frequente. E a advocacia também. Para quem está na advocacia e pensa em manter a carreira paralela, não só o estudo e tal, olha, vocês precisam explorar LGPD em petições para muitas coisas. Muitas coisas. Não, eu concordo contigo. Eu queria saber a sua opinião, até porque eu penso de um modo muito parecido. A LGPD, eu sempre falei para o pessoal, olha, eu acho que a primeira etapa tem tudo a ver, até porque a primeira etapa cai muita letra de lei, né? E é um assunto bom de cobrar, né? É lei nova, lei nova. Difícil é cobrar a filosofia na primeira etapa, né? É muito difícil. Viés cognitivo, como é que você vai na primeira fase? Agora, pode aparecer alguma coisa, mas é mais difícil. Agora, LGPD, você fala, isso aí tem cara. Mas eu gostei que você comentou das resoluções do CNJ, porque é algo que realmente fica meio ao largo, né? E realmente ninguém domina muito bem, nem mesmo nós, já atuando, dominamos bem. A gente estava conversando, né, esses dias lá na Matra sobre questões de prerrogativas e tal, né? Atuação lá no CNJ, não sou das prerrogativas, graças a Deus, porque não... Sabe que eu estou na comissão de prerrogativas, né? Hã? Eu sou da comissão de prerrogativas. Você? Sou da comissão de prerrogativas. Então. Velho, É verdade, eu vi seu nome mesmo. Cacete eu não direto. as prerrogativas. Eu estava conversando com o Treviso, né? Treviso é meu chefe, né? É o diretor. Exatamente. E a gente estava conversando, assim, ninguém sabe direito nem atuar lá no CNJ, por exemplo, nas questões de procedimentos, não sei o quê, porque é um mundo muito novo, né? Muito. E cada vez mais influenciando o processo, influenciando o cotidiano, né? Por exemplo, o cotidiano do juiz de primeira instância, na atuação, né, basilar ali. Então, realmente é interessante. E eu sei que você já falou do seu livro, mas vale a pena, pessoal, uma baita obra que o Leandro escreveu juntamente com o Didier, inédita, porque eu acho que não tem ninguém que escreveu sobre o assunto. Ninguém. Era um deserto. É um deserto. Leonardo, no deserto que atravessou. Não, você pode dizer como é que é? Quando eu cheguei aqui, tudo era só mato. Era só mato. E assim, foi de uma presença de timing que vocês tiveram de lançar essa obra, porque realmente nunca ninguém pensou, ou ninguém teve a paciência, ou se debruçou com o afinco necessário. Então, o pessoal, recomendo, vale muito a pena.
Vocês vão gostar. E vocês viram, né? A gente convidou para gravar a temática, a gente que sabe. O Leandro é fera, por isso que a gente convidou ele para gravar essa parte de direito digital aqui Me para a permite um gente. comentário adicional, Claro. que pode ser, posso compartilhar a tela só para mostrar uma coisa para a galera? Pessoal, Pode, atenção nisso lógico, fica aqui. à vontade, está liberado. Não precisa nem. É só você clicar aí que compartilha. Pronto, aqui, ó. Que alguém pode pensar, mas dizer assim, isso seria uma objeção, uma preocupação importante, que é, mas Leandro, isso não está nem previsto em lei, resolução, eu tenho que saber resolução. Olha só, no edital agora, tem previsão expressa. Estão visualizando? Está dando para visualizar? Não sei, não estou vendo mais vocês. Pronto. Estamos vendo sim, está aparecendo. Está vendo aqui, ó? Resoluções do CNJ sobre inovações tecnológicas no Poder Judiciário. Cara, isso está previsto, pessoal, galera, atenção. Não é, isso aqui é um conhecimento a mais que eu vou ter para aprofundar, não. Não é. Isso está indicado expressamente no edital a partir de agora. Não é que eu tenho que saber o CPC e tá bom. Não é, acabou esse tempo. Eles precisam conhecer, ler as resoluções do CNJ mesmo, memorizar as resoluções do CNJ. Estão lá organizados e abordados nas nossas aulas. Fiquem tranquilos e tranquilos quanto a isso. Então, realmente é importante, por isso que, e como disse o Leandro, quando eu pensei que, caramba, quem que eu vou convidar para esse assunto? Eu falei, acho que o Leandro é o cara para isso aí, porque ele realmente eu sabia que era interessado no assunto, que pesquisava. Então, assim, podem confiar que vocês vão encontrar um conteúdo muito bacana no curso Pro, nessa disciplina, e vai fazer sucesso. Iago, faz uma isolada? Vou pensar, Iago. Vamos pensar se eu faço uma isolada. Vocês que mandam. Mandou, estou aqui à disposição. A Atila fez uma pergunta também aqui em cima. Ó. Foi inserido no grupo 1, certo? Que é justamente aquela de... Cadê aqui? A quantidade... Quantidade é sempre um tema. A quantidade de questão é sempre arriscado. Eu dou como exemplo, sempre quando me perguntam, o meu concurso. Quando falam assim, Leandro, você vê uma projeção de quantos? Porque, cara, eu tive 10 questões de penal no meu. Foi fora da curva? Foi. Mas acontece. Agora, assim, que isso vai acontecer, não tenho dúvida. E vocês precisam compreender isso com muito clareza nessa linha aqui perfeita que a Atila colocou, que é, isso vai estar abordado de forma interdisciplinar muitas vezes. Você vai ter questões que envolvem não só direito do trabalho, mas também proteção de dados pessoais. Dá para o examinador fazer isso, intercalar isso, colocar uma como se fosse outro também ali no mesmo contexto, no mesmo bojo, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Isso em primeira fase de cara. Em segunda fase, mais ainda. E aí pode vir a pergunta, mas quantas questões de segunda fase? Meu concurso também foi fora do padrão. Eu tive uma de trabalho, uma de processo de trabalho. O resto foi administrativo, civil, constitucional, processo civil. O grosso mesmo foi a matéria não trabalhista. Mas, enfim, tudo isso para dizer, número é sempre delicado, é sempre difícil. Mas vai estar presente e pode ter uma abordagem interdisciplinar. E outra, essa parte do número de questões varia muito até quando sai o edital, né? Porque a gente ainda não teve edital da magistratura, muito menos do trabalho, pós essa mudança, né? Então, os tribunais têm uma boa dose de autonomia nessa decisão. Então, é difícil adivinhar ainda, né? Mas eu gostei, inclusive, de compartilhar isso. Em discursível, isso tem muita chance de cair, inclusive, né, o pessoal, alguns, não sei daqui da turma, mas uma turma já participa do Discursivas comigo em 2021. Aliás, o pessoal que está acompanhando, a gente vai relançar agora em fevereiro, vai abrir as inscrições. Então, eu passei ontem lista de espera, para quem quisesse, vou pôr de novo aqui para... Recomendo. Quem não fez ainda, vá lá, não perca tempo, pelo amor de Deus. Vão lá. É o cara. Oh, obrigado. Aí você está sendo bonzinho. Eu pus aí o grupo da lista de espera do Discursivas, porque a gente dá prioridade para os alunos atuais, né, que estavam, então eles vão primeiro, né, depois eu abro para a galera que estiver animada, a gente avisa. E isso tem muita chance de aparecer no Discursiva, a gente já estava até fazendo ano passado, porque alguns alunos falaram, professor, põe aí alguma coisa digital, a gente já pôs questões envolvendo provas e blockchain, colocamos problemas de, smart contracts, colocamos... Essencial. Sueli, que é da turma, né? Era da turma, vai voltar, pelo que tudo indica. A gente já mesclou, porque isso é onde dá para explorar muito bem. Até sentença, né?
sentença, sem pode dúvida. aparecer. Sem dúvida. As resoluções podem aparecer na sentença. Quer ver uma questão que pode aparecer em sentença? Caso prático que pode surgir em sentença, se fizerem isso vai ser lindo. Pagamento total ou parcial do trabalhador, o trabalhador da área de informática, da área de TI, com Bitcoin. É possível, não é possível? Tá lá. E aí? Em criptomoeda, né? Em criptomoeda, uma das criptomoedas. E aí? Exato. Excelente ideia. Sueli, anota aí. Aí, ó, veja que é uma matéria que pode surgir. Criações do trabalhador, propriedade intelectual do trabalhador, foi registrada na blockchain, direitos intelectuais envolvendo o contrato de trabalho. Cara, assim, o pessoal é só parar e pensar e criatividade vai surgir para o examinador. O examinador não vai deixar passar essas coisas. Não vai deixar, tenho certeza. Exatamente. Então, o pessoal já anota aí esses temas. A gente até isso pode cair em sentença. A gente, pessoal, aliás, que não estiverem participando, ainda tem vagas na turma iniciante. O Iago entrou ontem, que eu sei. Obrigado, viu, Iago? Ainda dá para participar, começa semana que vem. Eu ia aproveitar, o Leandro, para também não tomar seu tempo, acho que o pessoal está tranquilo. Se tiverem mais dúvidas, mandem. Mas eu vou aproveitar, né, esse finalzinho para agradecer a sua disponibilidade de participar hoje, sexta-noite, né, um dia ingrato. Você pegou o pior dia do workshop. Tamo junto. O dia que está mais vazio. Tamo aí. E pegou o dia chato, que é sexta-feira você fica tomando um chopp agora e tá... Depois a gente passa para outra matéria nova do concurso, que é prática etílica, né? A gente passa para... Ok. Exato. Então, eu queria te agradecer demais pela disponibilidade, por ter participado e dizer que, assim, esperamos tê-lo em outros cursos com a gente, em outras gravações, em outras aulas. Está de portas abertas, será um prazer, porque eu sei que você é um cara muito bom. Admiro muito o seu trabalho. Nesse finalzinho, eu vou dar aquele recado final para o pessoal, que eu prometi, né, de qual que era... Sim, eu quero saber como é esse desconto, quais são as condições. Eu sou uma pessoa curiosa, eu estou aqui, angustiado desde as 7, aguardando esse momento. Mas me perguntar só agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, uma honra. Eu que sou seu fã, que sou seu admirador, seu trabalho é incrível. Você é meu chefe, meu líder. Mande aí, que estou à disposição de suas ordens. E agora eu quero saber quais são as condições de pagamento. Meu Deus, me fale. E é bom de venda também, já gostei. Eu já mandei até o texto que a gente vai mandar no Telegram. O que acontece? Ontem a gente fez um primeiro lançamento, hoje a gente faz outro lançamento, que é só até a meia-noite, e aí o valor hoje, o valor normal do curso Pro, ele eu até abri aqui, para eu olhar no site, eu não sei de cabeça. O valor normal do curso Pro é 3.287. Hoje ele está por 2.467 até a meia-noite, para quem participar. Você está brincando. É um desconto aí que a gente faz, dá de 820 reais. Você está de brincadeira, não é possível. De 900 e poucos reais, pelo que vi. E o combo, primeira parte... Não, mas espera, alguém não se inscreu ainda? Tem sempre alguém que não se inscreve. Não é possível. Tem a galera que vem só no workshop, é normal. Com esse desconto, é sério? Não é inacreditável. E o combo, primeira fase, o pessoal não acredita que depois o valor não muda, porque aí vai ficar o valor final até o fim do ano, não tem... Exato, e depois vai dizer, não, aí negocia, gente, a hora não é agora. Não tem, a negociação não existe. Mas aí, até meia-noite de hoje, não é isso? Isso. Ok. Aí o combo primeira fase, que envolve o curso Pro, que é das videoaulas, mais o curso de questões, que é aquele que o Douglas comentou ontem. O Douglas ele faz um curso de questões objetivas com a gente. Massa. Não sei se você conhece ele, o Douglas Contreras, ele é recente, ele está lá no Pará. Muito bom. Um cara muito inteligente, tudo bem. Dele, foi nosso aluno e passou, e aí a gente chamou ele para dar aula com a gente. Ele faz um curso de questões de primeira fase que funciona como? Né? São rodadas bissemanais e ele e a professora Flávia, eles mandam 15 testes a cada 2 semanas, né? 15 questões de primeira fase, de todas as matérias que caem, não é só as centrais, não todas, observando, claro, a média do que
aparece, inéditas, que eles inventam, bem difíceis, eles fazem num nível acima da média de concurso, eu acho até, Ótimo. para pesar mesmo, o cara sai daqui acima da média dos outros lugares, e dão um gabarito comentado, mas é um baita gabarito comentado, assim, é super trabalhoso o que eles fazem, e é fantástico esse curso de questões. Então, quem compra o combo consegue o curso Pro primeira fase, que é o de videoaulas, etc., mais as questões que eles fazem por semestre, né, esse primeiro semestre. Esse, que normalmente custaria 3.586, porque são 2 cursos, sai por 2.617 hoje até meia-noite. Só de brincadeira. Então, assim, realmente é muito quanto? bom, tudo parcelável em 12 vezes sem juros. 2.600 e? É? 2.600 e? E 17. Cara, é inacreditável. E aí, Não. tudo parcelável em 12 vezes sem juros. Então, Os hoje... dois cursos? Os dois. Ok. Tá mais barato do que o Pro no valor normal, que é um só. Eu preciso perguntar, e alguém não se inscreveu? Eu não ainda? sei, o que eu vou dizer, Leandro? Tem a galera que se inscreve, tem a galera que não, né? Vamos ver. Deve aparecer mais algum perdido aqui que vai se arrepender de não se inscrever. Ou manda para o amigo, cara. Pô, o melhor presente que você pode dar no início do ano para a pessoa estudar, a pessoa que quer se engajar, é começar com um valor menor, começar com desconto, velho. Ou então pode pedir, ou pode pedir aquele patrocínio, né? Falar, exatamente. Quer me dar um presente, me dê esse aqui. Aproveita aqui, divide, cara, durante o ano. Agora, vou até aproveitar e dizer para o pessoal, se alguém, né, tem sempre uma galera que não gosta de videoaula, que quer só, realmente, gosta mais da leitura, de ler, já está estudando. A gente tem o curso de questões de primeira fase, eu acabei nem comentando ontem com o pessoal, sozinho, tá? E ele é bem mais em conta, ele custa 299. Então, se alguém não participou não quiser participar do PRO e quiser só por questões, só de questões está o link aqui. Só o curso Pro é este daqui. E o combo, né, que seriam os dois, é este daqui. Aí dá para o pessoal, se quiser olhar pelos links, se animar. Certo? Então fica aí a divulgação, meus amigos. Agora, amanhã, deixando claro, amanhã o valor é outro já, porque aí amanhã a gente põe o valor final de lançamento. O que a gente faz, né? Como a gente gosta de prestigiar o pessoal que acompanha o workshop. Então, no meio, para quando está bem bombando, a gente solta um valor promocional. Hoje a gente faz uma segunda promoçãozinha, amanhã já é o valor de lançamento, que fica ali uns dias, e aí no final desses dias ele sobe para o valor final. Beleza? Tranquilo? O pessoal tava não tinha visto aqui, vendo aqui agora. Obrigado pelo carinho. Cristiane, Aline, Glória, tudo bem, Patrícia, muito obrigado, Sueli, tudo bem. As conciliações são ótimas, é um momento de alegria, de diversão. Hoje eu passei 1 hora no acordo, mas deu tudo certo, saiu no final, um bom acordo. Sempre melhor na posição, não tem dúvida. Meus amigos, vocês têm mais alguma dúvida para o Leandro, para eu também deixá-lo à vontade aqui, a gente encerrar? Ou dúvida queira tirar comigo alguma coisa de curso, também estou à disposição. Se não tivermos mais dúvidas, a gente vai encerrando. O workshop, obrigado, Glória. O workshop a gente tenta fazer todo ano. Então, ano que vem, provavelmente a gente faz outro. A gente muda alguma coisa, muda a disciplina, etc. Se não, agradeço demais a participação de vocês. A presença de vocês aqui é indispensável para ter sucesso do evento. E avisem os amigos, mesmo que não participando do workshop, que a gente está com essa condição promocional hoje, que amanhã vai estar em pré-lançamento oficial mesmo, no valor de pré-lançamento. E avisem que a gente vai disponibilizar as aulas no YouTube semana que vem. Aí quem perdeu, quiser assistir o workshop todo, a gente vai pôr todos os 5 dias no YouTube para o pessoal acompanhar depois e tirar suas dúvidas, né? E aprender e organizar o seu estudo, etc. Obrigado, viu, gente? Leandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, meu irmão. A alegria é toda minha, privilégio meu. Pessoal, beijos e abraços. Fiquem com Deus. Tuas ordens. Valeu, boa noite. Mas, da isolada, a gente vai avaliar a questão de isoladas, tá? Porque a gente pretende, até para quem está aqui nesse finalzinho, a gente avalia e pretende fazer
uma isolada das novas matérias da Resolução 75, tá? Aí, quando a gente fizer, a gente divulga com vocês, tá bom? Valeu, meu povo. Boa noite. Bom descanso.